A minha saudação a você. Hoje vamos mais uma vez estudarmos a respeito de Apocalipse. Estamos no capítulo 3, na segunda parte. Por quê? Porque como nós estamos vindo do capítulo 2 para o capítulo 3 envolvendo as igrejas destacadas em Apocalipse, nós temos a igreja específica, que é a chamada igreja de Laodiceia, a partir do versículo 14 aí do capítulo 3. E esta, por sua vez, como tem uma correlação muito íntima com o tempo que vivemos hoje, ela desprende de uma atenção maior. E a partir de agora eu convido você para que juntamente comigo, à luz da palavra de Deus, a minha Bíblia aqui já está aberta, automaticamente vamos especificamente pela perspectiva bíblica e, se necessário, pareamento com relação a dados históricos, trazer a síntese envolvendo esta igreja que é tão relevante para o nosso tempo também. Mais uma vez, quando a Bíblia está aberta, nós fechamos nossos olhos e eu convido você para que faça o mesmo, para que possamos nos consagrar a Deus em mais uma oportunidade. Oremos. Querido Deus, obrigado pela oportunidade de estarmos ainda podendo falar abertamente sobre o seu amor e sobre as boas novas que esta carta tão extraordinária nominada Apocalipse nos revela. Vamos, nesse momento, iniciar mais um estudo. Convidamos que teu Santo Espírito esteja aqui conosco e se um coração, Senhor, for alcançado com essas revisões apocalípticas, então te louvamos certamente, porque com toda certeza a obra se materializa, baseado naquilo que professamos como princípio de fé. Nos consagramos a ti, por Jesus Cristo. Amém. O Apocalipse, o nome e o termo Apocalipse, bem da verdade, é revelação, né? Então, por muito tempo as pessoas evitaram estudar o livro do Apocalipse porque assumiam, na falta de compreensão, que era um livro que trazia muitas notícias ruins. Muito pelo contrário. Apocalipse é uma carta de amor, repleta de boas novas, mas com consequências especificamente voltadas para o tempo do fim. Logo, se Apocalipse hoje é uma realidade, estamos vendo isso literalmente com nossos olhos, é porque estamos vivenciando o tempo do fim. O Apocalipse, nós já divagamos em outros cenários, envolvendo as 7 igrejas. Você vai perceber que o número 7, ele é muito forte dentro da realidade de Apocalipse. 7 igrejas, 7 candelabros, 7 selos, 7 pragas. O número 7 é bem proeminente nessa realidade. E dentro do conceito das igrejas, nós percebemos 3 pontos cruciais: um elogio, admoestação e promessa. Então, cada igreja recebeu elogio, cada igreja recebeu uma admoestação e cada igreja recebeu uma promessa condicionada à sua fidelidade. É importante relembrarmos que estas igrejas, elas são mensagens reais para tempos reais, mas também foram igrejas reais. Aqui embaixo na tua tela você vê Patmos. Essa é a geografia das igrejas. Patmos era a ilha onde o apóstolo estava preso. Então as cartas são endereçadas a Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, e chegamos à igreja de hoje, a igreja de Laodiceia. A igreja de Laodiceia, o termo Laodiceia significa julgamento do povo. O ano é de 1844. Então, como estudamos na última igreja, a última igreja antes de Laodiceia, nós estávamos falando da igreja de Filadélfia. A partir de Filadélfia, nós temos o episódio de 1844. Ali, na frente, no estudo do Apocalipse, vamos entender que existe uma representação muito grande, fidedigna, mais especificamente a 22 de outubro de 1844. Nós começamos um processo de julgamento que ocorre atualmente no céu, mas isso tudo nós vamos abordando no devido tempo. Então, Laodiceia, ela começa no ano de 1844 e vem até o tempo de hoje. A igreja de Laodiceia, ela tinha uma influência muito grande da mitologia grega. Tanto é que Dióspolis era chamado cidade de Zeus. Então, num primeiro momento, a igreja de Dióspolis, a igreja que hoje é conhecida como Laodiceia, fundamentado na cidade de Laodiceia, inicialmente era chamado Dióspolis. Como que mudou isso? Mudou porque o Antíoco Epifânio II, ele era alguém responsável por fazer algumas cruzadas
e conhecer alguns lugares, e também conhecido por ser um conquistador, quando ele vê esta cidade cujo nome era Dióspolis, ele achou a cidade muito bonita. E ele quis homenagear a sua esposa, que por sua vez achou aquela cidade o máximo. Logo, nós temos a esposa de Antíoco Epifânio II, chamava-se Laódice. E em homenagem à esposa, então foi concedida a ideia de que essa cidade se chamaria Laodiceia, em homenagem à esposa do seu conquistador Laódice, por assim dizer. Mas aí surge uma pergunta, né? Como Antíoco Epifânio II conseguiu mudar o nome da cidade, já que o povo era fortemente religioso? Não esqueço que eu comentei agora há pouquinho que a influência grega era muito proeminente dentro da realidade de Laodiceia, agora Laodiceia. Como se conseguiu mudar o nome da cidade? A informação é riquezas e presentes. Quando nós pegamos, e para todo estudo apocalíptico é bacana você parear a informação para o tempo presente, quando nós pegamos Apocalipse e pareamos para a realidade de hoje, eu te pergunto, como é possível distorcer algumas verdades evidentes que estão ali claras nas Sagradas Escrituras? Cito um exemplo muito raso. Não farás para ti imagem de escultura, nem semelhança alguma do que há em cima no céu, embaixo na terra e nas águas debaixo da terra, e nem lhes prestará culto. É lei, está lá, Sagradas Escrituras, Êxodo 20. Como que as pessoas conseguem distorcer uma verdade absoluta? Como que as pessoas conseguem modificar um traço comportamental quando se refere ao universo religioso? Riquezas e presentes, através do benefício próprio. E Laodiceia, ela é uma igreja diferenciada, uma cidade diferenciada. A mensagem é para a igreja, mas lembremos que o fundamento da mensagem é para uma cidade, a igreja que estava nesta cidade. E Laodiceia, ela era proeminente como escola de medicina e ela tinha uma especialidade. Ela era especialista em oftalmologia, o que faz a gente compreender alguns trechos da carta endereçado para a igreja de Laodiceia. Laodiceia também era referência em moda. Ela era conhecida como sendo uma proeminente escala de uma lã chamado que era de cor negra, não chamada, mas enfim, era uma lã negra. Então, você note que os 3 circuitos de Laodiceia, note que Laodiceia era uma cidade rica e considerada autossuficiente. Ela era rica em ouro, por quê? Porque ela era o centro bancário da época. Era o banco central da época, era Laodiceia. Lã negra e brilhante. Então, a indústria têxtil, ela era muito proeminente, oriunda da cidade de Laodiceia. A moda da época vinha de Laodiceia. O conceito mais relevante de moda era aderido por Roma. E Roma usava a lã oriunda de Laodiceia. Então, eles seriam Milão de hoje, digamos assim. Milão, que é referência de moda nos tempos atuais, no tempo Laodiceia era a referência de moda. E também, como eu havia citado anteriormente, era uma cidade cuja a especialidade de medicina era justamente a questão dos olhos, né? Então tinha um colírio, que é o pó frígio, e era usado na escola de medicina. Para vocês terem uma ideia, no ano 60 depois de Cristo, a cidade de Laodiceia foi totalmente destruída. Era uma prerrogativa, a cidade de tempos em tempos ocorria isso. E ela foi totalmente destruída por um terremoto. E outras regiões, quando isso acontecia, precisava da ajuda de Roma para se reconstruir. Quando ocorreu com Laodiceia, Laodiceia abriu mão totalmente de qualquer recurso oriundo de Roma. Eles financiaram tudo por conta própria. E aí vem a questão da admoestação de Apocalipse, né? Conheço as tuas obras, que não és frio nem quente, quem dera fosses frio ou quente. Assim, porque és morno e não és frio nem quente, vomitar-te-ei da minha boca. Como dizes, rico sou, estou enriquecido e de nada tenho falta.
e não sabes que és um desgraçado, um miserável, pobre, cego e nu. Então, por que traz essa referência? Porque a maior concentração de ouro, a lã negra, que era o auge da moda, e a questão da universidade de oftalmologia. A demonstração ela é específica, né? Você é um miserável, desgraçado, pobre, cego e nu. Ou seja, não adianta você ser uma referência na medicina oftalmo, não adianta você ser referência da moda e não adianta você pensar que você é rico. Essa era a demonstração, uma referência à mornidão espiritual que a igreja laodiceana estava vivenciando. É importante salientar que esse pareamento se aplica hoje. Hoje nós vivemos uma fase de mornidão espiritual. As pessoas frequentam as igrejas, já frequentam há tanto tempo, já ouviram tantos sermões, sermão que não gera transformação no indivíduo, porque o genuíno evangelho, ele gera transformação, a pessoa conclui que não pode mais viver da forma que está, e aí entra num circuito de mornidão espiritual. E esta era a realidade da igreja de Laodiceia. Apocalipse 3, versículo 18, ele diz o quê? Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo. Mais uma vez fazendo referência e contraponto com relação à crença de que eles eram ricos pelo ouro que possuíam. Para que te enriqueças, continua o Apocalipse. Roupas brancas. Olha que interessante, um contraste gritante com relação à fonte da lã negra. Eu aconselho que de mim compre roupas brancas para que te vistas e não apareça a vergonha da tua nudez, e que unja os teus olhos com colírio para que vejas. Em outras palavras, era pontual. Vocês acreditam ter acesso ao melhor nesses universos, e eu digo para vocês que vocês precisam vir a mim para encontrar aquilo que necessitam para se vestirem, para que enriqueçam, né? Criando um contraponto do ouro da época, e também o colírio para que vejas. Laodiceia, ela é a igreja que corresponde aos últimos tempos. Por quê? Porque depois de Laodiceia não vai haver outra igreja. Nós, deliberadamente, vivemos o último tempo da história da humanidade. E Laodiceia dá conta disso. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, e com ele cearei e ele comigo. Você nota que essa promessa de Deus ela é condicional? Estou à porta. Estou batendo. Não, se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, eu vou entrar. Note que ao longo do tempo muitas pessoas ouvem o bater na porta de Deus. Ouvem, mas elas não abrem a porta. Por isso que em algumas oportunidades você vai ver quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Ou seja, algumas pessoas elas escutam, mas elas não ouvem. Então nós temos esse convite da parte de Apocalipse, da parte da igreja para Laodiceia. Mateus 26:29 diz assim: Eu lhes digo que de agora em diante não beberei deste fruto da videira, até aquele dia em que beberei o vinho novo com vocês no reino do meu Pai. Então você note que existe uma construção de pensamento, quando em Apocalipse existe literalmente a promessa de Jesus dizendo o seguinte: se alguém abrir a porta, entrarei, cearei com ele e ele comigo. E depois o próprio Jesus Cristo diz: olha, de agora em diante eu não vou beber do fruto, eu vou me privar do fruto do suco da uva, e eu só vou voltar a beber novamente quando eu estiver com vocês no reino do meu Pai. Existe uma correlação, amigos. E eu e você somos convidados para estarmos no céu quando Jesus voltará a usufruir do suco da uva. Que coisa extraordinária. Laodiceia traz toda essa síntese, mas também começa a elucidar uma série de informações envolventes do universo do Apocalipse. A igreja verdadeira. Existe uma prerrogativa. Existem somente 2 caminhos, senhoras e senhores. Mas por que existem tantas religiões? É uma pergunta bem relevante e no devido tempo iremos respondê-la. Só que hoje, o que eu e você precisamos compreender que pela luz da Bíblia só existem 2 caminhos. Logo, se a própria Bíblia define que no final existe apenas um pastor,
e existem apenas os seguidores desse pastor, um grupo de ovelhas propriamente dito, então não existe várias mensagens, não existe vários caminhos, não existem várias igrejas. Existe uma igreja que será rotulada a verdadeira igreja dos últimos dias. Mas queremos aqui falar de placa de igreja? Absolutamente. Queremos falar de comportamento. Pesquise por tua conta e descubra qual igreja atende essas prerrogativas. Apocalipse 12, 14 a 17 diz que a igreja verdadeira dos últimos dias teria como característica: foram dadas à mulher 2 asas de grande águia para que voasse para o deserto, ao seu lugar, onde é sustentada por um tempo e tempos e metade de um tempo, fora da vista da serpente. Começa as pseudo-complicações de Apocalipse aqui, o que é extraordinário, porque no devido tempo vamos compreendendo. Mas percebemos que a igreja verdadeira, ela passaria um tempo separada em um lugar à parte, por um período de tempo, que nós vamos entender de forma didática tudo isso, por isso encorajo você que vá acompanhando esses estudos no teu tempo, mas vá acompanhando. Se você está acompanhando esse quarto estudo, eu encorajo você para que pause o que está fazendo agora, volta lá no Apocalipse 1, depois no 2, Apocalipse 3, depois Apocalipse 3 Laodiceia, que é esse que estamos tendo hoje, e vá gradativamente adquirindo esse conhecimento de forma construtiva. Tendo dito isso, a igreja seria perseguida. E ela seria separada por um tempo fora à vista da serpente. Quem é a serpente? O dragão, a antiga serpente, o diabo, Satanás, o perseguidor. Uma outra característica da igreja: a serpente lançou da sua boca atrás da mulher a água como um rio, para que pela corrente a fizesse arrebatar. E a terra ajudou a mulher, e a terra abriu a sua boca e tragou o rio que o dragão lançara da sua boca. E o dragão irou-se contra a mulher e foi fazer guerra ao remanescente da sua semente. Então você nota que toda a construção da igreja verdadeira envolve perseguição, em algum período envolve isolamento, envolve muitas pessoas querendo o seu mal, envolve uma iniciativa satânica, e no fringir dos ovos, além de tudo isso, tem o denominador que faz todo o diferencial. Qual é a igreja verdadeira dos últimos dias? Os que guardam os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. Simples assim. Meu amigo e minha amiga, a igreja que você frequenta guarda os mandamentos de Deus, os 10? A Bíblia é categórica: aquele que tropeçar em um se torna culpado de todos. Ah, não, mas olha, agora mudou. A Bíblia não diz isso. A Bíblia não sintetiza essa informação. Os que guardam os mandamentos de Deus. Se me amardes, guardareis os meus mandamentos. Palavras de Jesus, palavras do Senhor Deus. A condição é essa. A igreja verdadeira é simples: guarda os mandamentos de Deus e o testemunho de Jesus. E ali na frente nós vamos compreender que o testemunho de Jesus é o espírito de profecia. E aí eu te pergunto: a igreja que você frequenta guarda os mandamentos de Deus? Todos os 10? Bonitinho? Tem o testemunho de Jesus? Ótimo. Continue adorando na igreja que você está. Aí vem a pergunta: quem é o dragão? Apocalipse 12, 9. O grande dragão foi lançado fora. Ele é a antiga serpente, chamada Diabo, ou Satanás, que engana o mundo todo. Ele e os seus anjos foram lançados à terra. Quem é o dragão, amigos? Satanás. A grande perseguição, Daniel 7, versículo 25, ele traz algumas informações. Começa a lançar luz sobre dados históricos que nós vamos dirimir totalmente, entender na sua totalidade. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará ao mudar os tempos, a lei, e os santos lhe serão entregues nas mãos, por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Qual que é a explicação? O período dos 1260 anos se refere à perseguição profetizada por nosso Senhor, sendo que Mateus 24, 15 a 22, quando Cristo se ergueu da sepultura, tornou-se então o legítimo representante desse mundo. Nós tivemos, amigos, 3 representantes. Adão foi o primeiro,
Lúcifer, por usurpação, foi lá e usurpou o local de Adão, perdão. E aí nós temos Jesus Cristo. Para você compreender isso em maior escala, nós temos Jó no capítulo 2, a partir do versículo 1, diz que os representantes dos mundos se apresentaram diante do Senhor. Dentre esses estava Satanás. E a pergunta que Deus fez: de onde você vem? Ele disse: de rodear a terra e passear por ela. Logo, quem era o representante da terra? Satanás. Só se apresentou nessa reunião os representantes dos mundos. A morte de Jesus reconciliou o mundo com Deus, e o acusador, o diabo, não tem mais direito algum sobre ele. Não admira que uma exclamação de triunfo fosse ouvida no céu. E mais, os habitantes do céu falam do diabo como acusador de nossos irmãos. O acusador e enganador fora finalmente lançado fora de seu lugar de usurpação, e Cristo, o segundo Adão, tornou-se nosso representante. Que coisa extraordinária, não? Por que a igreja vive em luta? Por que é sempre tão complicado? Você fala com qualquer pessoa que está buscando seguir os caminhos do Senhor, da luz, ele diz que é difícil. Por que ser cristão é difícil, amigos? A resposta vem: agora é revelada a causa oculta das grandes lutas da igreja. O diabo, sabendo que perdera a batalha contra Deus e reconhecendo que lhe resta pouco tempo, está agora concentrando todo o seu poderio contra os seguidores de Cristo. Ponto. Você é um seguidor de Jesus? Você busca seguir aquilo que Jesus determinou em sua palavra? Você é cristão, e o cristão nada mais é do que aquele que segue a Cristo? Ótimo. Satanás, ele não pode mais afetar a Deus. Ele precisa destruir os seguidores de Deus. Então, está concentrando todo o seu poder contra a gente. Ao profeta foi mostrado este inimigo de Deus e do homem perseguindo a mulher, a igreja. Até a morte de Cristo, Satanás estava ansioso por reunir outros mundos em torno de si para a rebelião contra Deus. Mas agora ele está derrotado. Assim ele transfere toda a sua energia para o combate à igreja. Antes de Satanás matar Jesus na cruz, ele pensava ter alguma influência nos mundos não caídos. Para escapar aos ataques do inimigo, a igreja foge para o deserto, para um lugar que Deus lhe preparou, e aí é sustentada por 1260 dias proféticos. Fazendo uma conversão, nós temos 1260 anos. Esse período ele é mencionado 7 vezes em Daniel e no Apocalipse. As passagens estão aí, você pode dar uma pausa no vídeo. Se você desejar, abra a tua Bíblia, Daniel 7:25, Daniel 12:7, Apocalipse 11:3, Apocalipse 12:14, e ali você vai ter todas essas informações. Começou, como já vimos, com o decreto de Justiniano. Então a gente viu no passado como que começou isso tudo. O decreto de Justiniano no ano 538. Antes Dominis, né? A referência que antes do período, então, da figura de Jesus. E terminou com o fim do domínio papal em 1798, da nossa era. Lugares ermos como os vales de Piemonte e as sólidas montanhas dos Alpes e mesmo a América recém-descoberta tornaram-se um céu de refúgio para o perseguido povo de Deus. Você lembra que no slide anterior nós tínhamos a referência aqui que houve um período de tempo que eles estavam sendo perseguidos, e aí depois nós vemos que essa perseguição ela acontece de 538 a 1798. E aí você vê os dados específicos dessa informação, 1260 anos. Em Apocalipse 12, versículo 15, nós lemos o seguinte: a serpente lançou da sua boca atrás da mulher água como de um rio. A água em profecia representa povo, essa informação está em Apocalipse 17:15. E durante a supremacia papal, diferentes povos foram usados no esforço de destruir o fiel e verdadeiro povo de Deus. As páginas da história estão manchadas com sangue de amargas perseguições e impiedosos massacres. Tudo isso não foi em vão. Ao contrário,
O sangue dos mártires foi semente da igreja. E se você se permitir acompanhar passo a passo esses estudos, nós vamos mais à frente, lá em Apocalipse 12, lançar uma luz extraordinária sobre o conceito da mulher pura, a igreja verdadeira. Nós, em contrapartida, vamos descobrir que esta mulher ela vai se corrompendo, não na sua totalidade, mas em grande parte, deixando para trás apenas o povo remanescente. E a partir deste corromper-se, nós temos a prostituta de Apocalipse 17. Por incrível que pareça, a mulher pura, representando a igreja genuína de Apocalipse 12, ela vai se tornar lá na frente a prostituta de Apocalipse 17. Parte da igreja vai se corrompendo. E nós vimos no início desse estudo hoje, que para que o camarada conseguisse mudar o nome da cidade para Laodiceia, ele entregou riquezas. E nós temos visto ao longo do tempo que esse é um fator determinante. Mas o impressionante é que existe uma profecia em andamento que ela está se cumprindo. Nós temos algo extraordinário dentro de Apocalipse 3,19, falando com relação à igreja de Laodiceia, porque apresenta Deus como uma figura paterna, né? Eu repreendo e castigo a todos quantos amo. Sê, pois, zeloso e arrepende-te. Então, essa é a demonstração para a igreja de Laodiceia. Olha, eu repreendo vocês, mas porque eu amo. É como um pai dizendo, ó filhão, não vá por esse caminho, meu querido. Não vá por esse caminho, porque o final desse caminho não é legal. Imagine um pai com uma criança dizendo, filho, não coloca o dedo na tomada. O filho vai lá. Não coloca o dedo na tomada, o filho chega lá pertinho. Uma hora o pai pega e senta o chinelo, dizendo, não é para fazer isso. A criança está chorando, o pai é mau. O pai sabe que aquela correção, apesar de doer nele, é melhor do que o moleque colocar o dedo na tomada, tomar um choque aí, talvez até perder a vida. Esta é a construção de pensamento que Apocalipse traz para a realidade de Laodiceia. Olha, pessoal, vocês precisam entender que, se necessário for, eu vou repreender e vou castigar vocês. Por quê? Porque eu amo vocês e quero o melhor para vocês. E aí nós temos a junção de Laodiceia. Laos, povo, população. Dik, que inicialmente, né, lá do hebraico, aramaico e grego, seria Laodicéia. Então, Laos, povo, população. Dik, direito, justiça, julgamento, punição. Logo, a tradução, na junção, seria o julgamento do povo, ou o povo que julga, propriamente dito. Laodiceia é o cristianismo que ensina a frequentar a igreja e não ensina a seguir princípios. Esta é a mensagem de Laodiceia. As pessoas têm uma agenda espiritual, mas não têm um estilo de vida espiritualizado. Consegue compreender? Não, vamos na igreja, vai lá, olha que coisa bacana. Não, mas o irmão, eu fui na igreja, o irmão não me deu oi, não volto mais lá. O irmão hoje não me cumprimentou. Eu estava sentadinho lá no banco, o irmão não me deu bola. Não vou mais na igreja. Essa é a mensagem do templo de Laodiceia. É uma mensagem morna. As pessoas estão indo na igreja e esqueceram que o objetivo de ir à igreja era adorar a Deus. Elas estão indo para serem adoradas. Elas realmente acreditam que estão num clube social. Eu estou indo na igreja porque eu vou rever meus amigos. A essência da igreja, a mensagem nunca foi essa. Mas enfim, cristianismo que ensina as pessoas a dizer o que elas condenam. E não ensina elas a defenderem. E por que elas defendem? Não, aqui na minha igreja não pode fazer isso. Tá, e o que você acredita? Não, eu acredito nisso. Por quê? Eu acredito na salvação em Cristo Jesus. Por quê? Eu acredito na mortalidade da alma. Por quê? Eu acredito no selo de Deus através da obediência. Eu acredito na marca da besta. Tá, mas por quê? A igreja de Laodiceia, ela ensina as pessoas a dizer o que elas não gostam. Fulano veio de uma roupa que eu não gostei. Ciclano subiu desse jeito que não é legal. Beltrano, não achei legal isso aí.
ensina a dizer o que elas condenam, mas não ensina a mostrar o que elas defendem. Um cristianismo que está acomodado na mornidão espiritual e que não atende ao chamado, que não atende ao chamado da testemunha fiel e verdadeira. Nós podemos estar no período de Laodiceia, mas nós não precisamos estar no estado de Laodiceia, amigos. Hoje, nós somos convidados a termos um relacionamento com Deus de fato. E aí, Laodiceia termina a sua narração, a sua construção de pensamento com um convite que ele é condicional, aquilo que citávamos antes. Apocalipse 3:20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei e cearei em sua casa e com ele, e ele comigo. Então, esse é o convite que hoje Jesus faz para você e para mim. Quando nós olhamos para Apocalipse, do capítulo 1 até o capítulo que hoje estamos, nós percebemos que estamos abrindo algumas janelas para a compreensão. Agora, na próxima oportunidade que estivermos estudando juntos, nós já temos a visão do trono de Deus. Depois nós temos a visão do livro selado. Aí começam os 7 selos, os 144 mil. Aí nós temos a referência dos 7 trovões, anjo, o João e o livrinho. Nossa, amigos queridos, este livro, Apocalipse, ele é simplesmente espetacular. E eu preciso te dizer, Satanás não quer que você aprenda sobre Apocalipse. Ele não quer que você entenda sobre Apocalipse. Sabe por quê? Se você entender, você vai buscar a presença do Senhor na sua vida, você vai buscar a transformação da sua existência, vai buscar o perdão pelos teus pecados e vai buscar a salvação no sacrifício de Jesus Cristo na cruz. E para todo aquele que busca e encontra, buscar-me-eis e me achareis se me buscares de todo o seu coração. É por isso que Satanás não quer que você ouça a batida de Jesus na porta do seu coração. Hoje, eu digo para ti, se tu ouviu, se você assistiu isso e de alguma forma te tocou e você quer aprender mais, persevera nessa iniciativa. Aprenda. Aprenda. Que Deus seja louvado com a tua busca. E jamais esqueça que isso tudo tem a ver com uma coisa só: a volta do Senhor Jesus. Laodiceia tem uma promessa, e a promessa é: ao que vencer lhe concederei que se assente comigo no meu trono, assim como eu venci e me assentei com meu Pai no seu trono. Olha que coisa extraordinária. Que Deus possa nos abençoar a usufruirmos dessa oportunidade, amigos. E que um dia, muito em breve, acredito pela fé, estejamos preparados para fazermos parte daqueles que verão o Senhor Jesus retornando em honra e glória. E teremos então a oportunidade de sentar no trono com Jesus, porque somos vencedores, assim como ele venceu e se sentou no trono de seu Pai. Que Deus possa abençoar você muitíssimo. Eu quero encerrar esse estudo convidando você para o próximo, tá? Se você já assistiu até aqui, separa um tempo, uma vez por semana eu vou acompanhar esse estudo. Sempre pegue a sua Bíblia para acompanhar a luz bíblica e nós vamos gradativamente aprendendo mais sobre o próximo capítulo, capítulo 4, a visão do trono de Deus, e estudaremos juntos no devido tempo. Vamos orar? Senhor Jesus, obrigado pela oportunidade de termos aprendido um pouco mais sobre o seu amor e a sua graça. Sabemos que a profecia, ela se cumpre no seu tempo. Sabemos que hoje vivemos o tempo do fim. Então, por mais que não compreendamos agora, no capítulo 4, o que representa estas palavras, e vamos entender mais à frente, mas eu lhe peço que o Senhor jamais tire o nosso nome do livro da vida. Nos consagramos a Ti, pedimos a sua direção, hoje e sempre, por Jesus. Amém. Amigo, um grande abraço, que Deus te abençoe e até a próxima oportunidade.